O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, quarta-feira, dia 16, celebramos a segunda semana da Quaresma. O Evangelho que vamos partilhar e nos ilumina é de Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28. Muito bem, estamos no meio aí do segundo ciclo semanal do nosso tempo quaresmal. Portanto, atenção à palavra, atenção ao tempo, para que você possa grudar nesse tempo, fazer parte efetivamente e afetivamente desse tempo. Saber que esse tempo quaresmal entra dentro da gente, entra dentro da nossa história, da minha história. É o próprio Cristo que vai penetrando a nossa vida, a nossa história, e nós vamos assumindo também essa história junto com Jesus na missão da construção do reino de Deus, agora nesse tempo quaresmal. A liturgia que vai atualizando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas é lógico, nós temos que celebrar a ressurreição. Mas toda ressurreição, ela é feita de um processo. E todo processo, às vezes, para nós, ele é um pouco mais doloroso, porque nós deixamos muito para trás as coisas de Deus e agora o tempo quaresmal nos acocha um pouquinho mais, no sentido de que nós precisamos converter. E se a gente tem muita coisa para converter, é lógico que vai ficar mais difícil. Mas não é impossível, porque o amor de Deus é derramado em nós, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos conduz, como conduziu Jesus ao deserto, para passar lá 40 dias e 40 noites em oração, em jejum. Precisamos estar atentos, então, a isso. E os evangelhos, claro, os trechos de cada dia vêm nos mostrando o que nós devemos fazer, o que nós devemos cumprir nesse tempo quaresmal. Lógico, as pessoas podem dizer assim, ou você, ou eu, podemos dizer assim, não, mas Jesus fez isso lá com os discípulos, e agora é outra época. Sim, mas é a palavra, é o evangelho, é a boa nova, a boa notícia. Então foi pessoalmente para muitos lá, no passado, para os discípulos, as pessoas que queriam escutar, queriam transformar, mas ela é hoje também para nós, claro, porque senão a Bíblia Sagrada, os evangelhos, fica inútil. Ele não é inútil, ela é palavra viva para nós hoje ainda. Então hoje o evangelho está nos ensinando que nós precisamos estar com Jesus. Por quê? Porque o evangelho diz que Jesus tomou os discípulos à parte e durante a caminhada e começou a ensinar, começou a falar algumas coisas sobre a questão de Jerusalém. Olha que interessante. Veja bem, olha o cabeçalho do nosso evangelho de hoje. Jesus tomou os 12 discípulos, os seus discípulos à parte. Portanto, esse tempo quaresmal, nós precisamos permitir que o Jesus vivo e ressuscitado, nesse tempo litúrgico, possa também nos tomar à parte e nós possamos escutar. Nós precisamos entender aquilo que Jesus está falando para nós. Nós precisamos viver aquilo que Jesus está falando para nós. Está vendo? Ele falou lá atrás, mas agora nós somos os novos discípulos. Portanto, temos que permitir que Jesus nos tome à parte, nos conduza, nos fale, nos ensine as coisas de Deus, para que assim a gente possa estar verdadeiramente com Ele. Mas estava ali também a mãe dos filhos de Zebedeu. E as mães dos filhos de Zebedeu já começam a querer ensinar uma outra coisa que não aquilo que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Ela quer que os seus filhos sentem uma à direita e uma à esquerda quando ele estiver na glória. E Jesus fala assim, não é concedido isto, mas na realidade ela estava pensando quando Jesus fosse um rei mesmo, né? Não o rei que nós o conhecemos e vivemos no nosso dia a dia. Ela pensou que ele ia ser outro tipo de rei. Por isso Jesus descarta esta possibilidade de ele sentar um à direita, um à esquerda, porque não compete a ele. Quem vai sentar à direita ou à esquerda, quem vai escolher é Deus.
E Deus Pai escolhe a todos aqueles que querem escolher a pessoa de Jesus Cristo, que escolhe a pessoa de Deus Pai também para viver, para que se consagrar e assim viver este reino deste Jesus, Rei dos Reis, mas o Rei humano, o Rei que nos vem trazer a proposta do reino de Deus e não as propostas ou propostas de reinos meramente humanos. Temos que ter muita atenção de ouvir sim Jesus e nos colocar à disposição do verdadeiro reino, verdadeiro rei, e não dos reinos que nós entendemos no nosso dia a dia, os reinos meramente humanos. Pense nisso. Deus abençoe, Deus os guarde. Amém. No perpétuo socorro, os cubra com seu manto sagrado. Amém.